Prezados alunos, espero que estejam bem. Estamos agora, voltando, não da forma que desejávamos, presencialmente, ao vivo, mas a partir do que foi estabelecido, pelo ensino emergencial remoto, em virtude da pandemia aí que nos acometeu. Nesse primeiro momento, nós faremos uma aula revisional sobre os conceitos relacionados ao espaço. Foram conceitos, trabalhados por nós antes da pandemia e espero fazer da melhor forma, e caso fique alguma dúvida, que nós possamos dirimir nos nossos encontros síncronos e que vocês possam também deixar as dúvidas no SIGA ou no e-mail da turma ou no próprio WhatsApp, para que a gente consiga dirimir da melhor forma. Inicialmente, nessa primeira aula, eu separei duas aulas com PowerPoint para trabalhar os principais conceitos do espaço. No primeiro PowerPoint, nós trabalharemos até o conceito de lugar. E no segundo PowerPoint, nós abordaremos conceitos que possuem uma afinidade com o lugar, desde a topofilia até a toporreabilitação. Eu não sei se vocês vão se recordar a partir das nossas primeiras aulas do mês de fevereiro. Então vamos lá. O que nós podemos dizer? Que a geografia ela é uma ciência holística. Ela, na verdade, ela acaba interagindo com vários outros saberes, tanto da astronomia, quanto da história, quanto da matemática, quanto da sociologia, da antropologia, da filosofia. E isso é muito interessante, A geografia ela nos dá essa possibilidade. Então, até o próprio conceito de espaço, ele costuma variar no tempo e é importante, porque existe desde o conceito do espaço sideral até o conceito do espaço natural e do espaço geográfico. Rapidamente, trabalhando o conceito de espaço sideral, é um espaço ainda pouco conhecido do homem, que ainda necessita de inúmeros estudos, e o que nós sabemos é que o nosso universo, segundo a comunidade científica acredita, segundo os estudos dessa comunidade científica, ele se formou aproximadamente 13, 15 bilhões de anos a partir de uma grande explosão chamada Big Bang, e o nosso planeta se formou há 4,5, 4,6 bilhões de anos, e na verdade ele era um grande conglomerado químico que passou posteriormente por um processo de esfriamento. Depois nós tivemos antes nós tivemos uma atmosfera totalmente impraticável, que pudesse ser desenvolvido qualquer tipo de vida aqui no nosso planeta. A vida surge com os primeiros organismos unicelulares e só posteriormente com a água nós tivemos os primeiros organismos unicelulares, chegando até hoje esse estágio que nós estamos, com uma multiplicidade de vidas aqui no nosso planeta. E é interessante, quando nós falamos sobre essa questão do universo, de nós pensarmos que a gente não tem essa dimensão, que a olho nu, mais de 6.000 estrelas podem ser vistas. E se nós tivermos aparelhos mais sofisticados, nós podemos registrar mais de 100 bilhões de estrelas no universo. Então é uma coisa assim que nos causa muita perplexidade, devido a essa vastidão do universo. Se nós pensarmos na velocidade da luz, de 300 mil quilômetros por segundo, e se o homem tivesse essa possibilidade de viajar na velocidade da luz, em 1 segundo nós chegaríamos à Lua, em 8 minutos nós chegaríamos ao Sol. Então, e logicamente nós sabemos, nem se nós tivéssemos essa velocidade, nós também não conseguiríamos atingir o Sol. Mas são só curiosidades para vocês entenderem, que a geografia ela acaba também flertando um pouco com a questão da astronomia. É muito importante para a gente também, quando nós trabalhamos os movimentos da Terra, a gente acaba também discutindo algum aspecto relacionado à geografia astronômica. Mas a gente só está passando aqui bem rapidamente para mostrar isso para vocês, que a geografia ela interage, ela discute também, ela
faz essa leitura também com outras ciências. Próximo slide, ele faz uma abordagem sobre o espaço terrestre, associando os conceitos de espaço, paisagem, lugar, região e território, que são conceitos também que iremos trabalhar mais detidamente, mas essa imagem foi só para representar, né, o nosso planeta, e é um dado, né, interessante colocarmos aqui agora que mais da metade da população mundial se concentra nas cidades. O processo de urbanização é um processo contínuo e também muito preocupante, porque ocorre concomitante a isso a expropriação dos recursos naturais de uma forma muito rápida e também predatória, né? Se nós imaginarmos que em 1800 a população do planeta era de 1 bilhão de habitantes e nos anos 2000 já passava 6 bilhões, em 200 anos tivemos um aumento, um incremento populacional na ordem de 5 bilhões de pessoas. Isso se torna ainda mais preocupante, né? Segundo dados da FAO, um organismo da ONU responsável pela alimentação e agricultura, nós temos hoje nesse planeta 800 milhões de famintos, 800 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, o que é muito preocupante, e esse dado de insegurança alimentar se torna ainda mais caótico se imaginarmos que essa população de 800 milhões pode ainda aumentar se considerarmos o número de pessoas que não têm acesso a uma alimentação nutritiva. Segundo a FAO, esse número de pessoas pode chegar a 2 bilhões. Então é um dado significativo e que merece toda uma análise da geografia, porque com essa questão há enormes mudanças na paisagem, o território ele passa também a ser muito questionado, porque o território ele está concentrado na mão de determinados grupos e na mão de determinados estados. Um espaço muito interessante, né, de analisarmos é o espaço virtual, chamado cyberespaço, né? É um espaço que se deu muito rápido, né, a partir dessa revolução tecnológica que ocorreu inicialmente no Japão, posteriormente nos tigres asiáticos e hoje vem adentrando nos países subdesenvolvidos. O Brasil passa hoje por essa revolução tecnológica e, ao mesmo tempo, esse espaço nos mostra também que ele nos dá a oportunidade de vermos o quão excludente é o nosso país. Principalmente, né, esse momento agora que vivemos a pandemia, o número de pessoas que não têm acesso a uma rede, né, tecnológica que possa se conectar de forma digna, né? Até um paralelo sobre essa questão do espaço virtual, muito se falou da questão do saneamento básico aqui no Brasil também, né? Mais de 50% da população sem acesso ao saneamento básico. E esse espaço virtual, ele é um espaço que realmente diminui a distância física, é um espaço importante, são mudanças importantes que podem estreitar as relações comerciais entre os países. Esse espaço ele pode facilitar enormemente a comunicação, mas ao mesmo tempo esse espaço ele já foi muito analisado por alguns sociólogos, como Zygmunt Bauman, que não criticava, né, o espaço virtual, mas da forma que as pessoas se apropriavam também desse espaço, né? Tanto Bauman falava muito numa sociedade fluida, uma sociedade que as relações sociais eram fluidas, né? Ele chamava essa sociedade de líquido moderno. Então, as pessoas elas ficavam presas à rede, à net, e esqueciam, né, de manter relações mais sólidas, relações mais duradouras. Então, é um novo espaço, não tem como a sociedade fugir dessa tecnologia, desse novo modo de olhar o nosso planeta, mas
que ele, da mesma velocidade que ele aparece, ele deveria também ser includente, não excludente da forma que é hoje. Então vale a pena a gente registrar mais esse espaço, porque tantos termos que surgiram, né, a partir dessas tecnologias que tornam o homem mais moderno, mas não menos excludente. Deixo registrado para vocês aqui a figura do Milton Santos, que é considerado o maior geógrafo brasileiro. Em 1994, ele recebeu um prêmio, né, que corresponde ao Prêmio Nobel da Geografia, seria a maior condecoração. E o Milton Santos ele tem uma história muito interessante na geografia, principalmente nos estudos relacionados ao espaço e ao processo de urbanização nos países subdesenvolvidos. Mais à frente falarei, né, um pouco sobre o Milton Santos, do conceito mesmo dele de espaço. O Milton Santos ele foi um baiano que nasceu em Brotas de Macaúbas, né? E uma cidade, né, pequena, de 10 mil habitantes, mas que teve uma trajetória profissional interessantíssima. Foi professor na Inglaterra, professor no Canadá, retornou ao Brasil ainda no período do regime militar e deixou um legado muito interessante. Então, para quem se interessa pelo espaço, em estudar profundamente o espaço, o Milton Santos é reconhecidamente a maior referência brasileira. Um outro dado de análise da geografia muito interessante também se refere também ao poder dos Estados nacionais, da concentração, né, do poder econômico de alguns Estados nacionais, como os Estados Unidos, né, que aparece como a maior economia mundial em 2020, mesmo nesse período da pandemia, e com grande concentração, com grande poderio bélico, seguido da China, que é uma potência emergente, né, que já emerge há alguns anos, a preço, né, de um custo ambiental gigantesco, né, sem precedentes na história mundial, seguida da Rússia, da Alemanha e da França. O Brasil, né, segundo os dados mais recentes, ele ocuparia a 24ª colocação. Então eu só deixo registrado esse slide, né, que também é um slide de análise da geografia. A concentração do capital ou por grupos, né, transnacionais ou ainda por estados nacionais que ainda possuem um poder muito grande, né, que ainda existe muito claro essa relação entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, entre estados, né, que ainda têm um poder grande ainda no cenário político e no cenário econômico. E geralmente essas duas coisas se confundem. Então fica aí o nosso registro. Outro conceito muito caro à geografia é o conceito de espaço natural. Nós temos aqui uma paisagem, né, que faz parte de um espaço com elementos aqui da natureza. Nós temos aqui a presença da água, a presença da vegetação, a presença de rochas. Então, historicamente, esse espaço sempre foi considerado um espaço natural. O que seria um espaço natural? Seria um espaço com grande presença de elementos naturais, um espaço intocável e que ainda não foi, de certa forma, apropriado pelo homem. Na verdade, esse conceito ele pode ser discutido, apesar de muitos autores ainda colocá-lo como espaço natural, o espaço de uma praia, o espaço de um deserto, o espaço de uma floresta, o espaço de uma região bem distante, com uma presença enorme de elementos naturais, mas eu diria para vocês que esse espaço hoje, para alguns estudiosos, ele vem sendo contestado, né? E eu até comungo com essa ideia. Né? O que hoje se fala? Não se fala mais em primeira natureza. Esse espaço é um espaço de Portugal, né, que eu retirei, né, de uma área turística de Portugal, mas por que não seria mais um espaço natural? Justamente porque ele já foi apropriado de forma, seja física pelo homem, ou ele já foi mapeado e pode ser um local de reserva para o futuro.
Então, quando nós pensamos, por exemplo, né, o Parque Estadual de Ibitipoca, Estadual do Ibitipoca, por mais que nós tenhamos vários elementos da natureza presentes, já não é mais um espaço natural. Eu já chamaria aquele espaço, apesar de todos os elementos naturais, como um espaço geográfico, porque ele já foi apropriado pelo homem, porque o seu entorno ele já foi também trabalhado pela especulação imobiliária, ele já não ele já foi totalmente descortinado. Então, por isso, o espaço natural ele passa a ser questionado. Se fala muito hoje em segunda natureza. Então, quando nós pegamos, por exemplo, numa cidade, um bosque, uma floresta, um jardim, como nós temos aqui em Juiz de Fora, um jardim botânico ou um museu, eu diria para vocês que aquele espaço ele já não é mais um espaço natural. Ele já é um espaço, por mais que nós tenhamos ali aquele espaço preservado, ele já faria parte também de um espaço maior, de um espaço geográfico, justamente por causa dessa apropriação, porque desse mapeamento, o homem já tem conhecimento desse espaço. E quando bem lhe convier, ele utilizaria esse espaço. Quando eu falo homem, eu não estou falando do homem, eu estou falando de determinados grupos. Né? E muitas vezes esses espaços hoje, eles ficam ainda como áreas de reserva, porque eles ainda não estão valorizados. A partir do momento que esses espaços se tornam valorizados, geralmente quem valoriza tais espaços geralmente é o poder público, a iniciativa privada, ela passa a ter um olhar diferenciado sobre o espaço. Ela passa a querer esse espaço, ela passa a dar um outro valor ao espaço. Então, fica aí registrado. É um conceito que é muito discutível, que tem várias abordagens, mas que merece também essa análise. Registramos aqui o espaço geográfico e vale a pena agora voltar na leitura de Milton Santos, né? Principalmente ele trabalha muito o conceito de espaço no livro Por uma Nova Geografia. Então, para Milton Santos, uma casa pode ser considerada um espaço, um cinzeiro pode ser considerado um espaço, uma cidade pode ser considerado um espaço também. E o espaço, para o entendimento de Milton Santos, José William Visentini e outros geógrafos também importantes, né, que discutem esse assunto, o espaço ele não existe porque o homem o habita, e sim porque o homem constrói. Existe uma relação de poder nesse espaço, uma relação de apropriação por grupos dominantes e pelo Estado. E quando eu digo Estado, pelo poder, que pode ser o poder econômico e o poder também político, né? O poder público. Então existe essa relação de poder. Então eu posso considerar que, por exemplo, num campo de futebol existe essa relação de poder que é mediada pelo árbitro. Eu posso entender uma relação de poder na configuração de um tribunal. Eu posso entender uma relação de poder numa comunidade que que existe um terceiro poder, né, como um poder paralelo, como o poder dos milicianos, como o poder do tráfico de drogas. Então, essa relação de poder, ela está ligada a uma relação de hierarquia. Então, por exemplo, nesse espaço que é mostrado a vocês, eu tenho aqui locais, né, que já foram desmatados e que eu tenho plantios, eu tenho locais que já foram desflorestados, eu tenho a presença do homem, eu tenho a presença de determinados equipamentos, urbanos, né? Eu tenho o homem, né, atuando verdadeiramente nesse espaço. Então, o espaço geográfico, eu diria para vocês que o nosso planeta ele é um grande espaço geográfico. Ora, mais urbanizado, dotado de valor pelo mercado, pelo capital e algumas áreas voltadas mais como áreas de reserva. Vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês. A Antártida. A Antártida ela é uma região,
ela não é um país, ela é um continente que é uma região de reserva. De que forma eu digo que é uma região de reserva? Nós temos bases militares e bases científicas na Antártida, mas na Antártida nós temos ouro, nós temos petróleo, nós temos recursos importantes. Por mais que exista hoje um tratado sobre a Antártida, de não retirada de determinados recursos naturais, nós temos países com mais bases científicas, que têm um poder maior sobre a Antártida. Então tudo é relacionado ao poder, à apropriação daquele determinado espaço. Então, basicamente, o espaço geográfico ele é apropriado por uma classe dominante que pode estar representada nas mãos de determinados grupos políticos, de determinados grupos econômicos, mas sempre com uma relação econômica associada à questão política. Outro conceito muito importante associado ao espaço é o conceito de paisagem. O que seria a paisagem? A paisagem seria um retrato do espaço. A paisagem seria tudo aquilo que eu consigo alcançar no golpe de vista e que também é um conceito muito subjetivo, né? Se eu perguntar para muitas pessoas, né, o que elas acham de Bitpoca ou do Jardim Botânico, uma pessoa muito urbana, uma pessoa muito voltada para shopping center, ela vai achar um saco, ela talvez não goste, talvez ela não consiga encontrar beleza, talvez ela não consiga ter uma conexão de outra forma. Se eu perguntar a uma pessoa muito conectada às questões, né, da natureza e colocar essa pessoa no shopping center, ela vai passar mal, porque ela não está conectada com aquele espaço, ela não está conectada com aquele estilo, né, presa naquele determinado espaço. Então, esse espaço, né, representado aí no slide, estamos vendo aqui, né, uma rocha esculpida, né, pelo intemperismo, chama Cabeceiras, na Paraíba, e para muita gente a pessoa pode se conectar com o divino, pode se conectar com o espiritual, né, e para muita gente isso aí vai ser apenas uma pedra, vai ser um local inóspito, vai ser um local que a pessoa vai querer tirar uma selfie, mas não vai conseguir realizar uma conexão, realizar uma interação espiritual com o local. Então a paisagem nada mais é tudo aquilo que nós conseguimos enxergar. E é uma coisa muito subjetiva, porque eu posso olhar para um lugar e enxergar mato, você pode olhar para o local e enxergar uma conexão com a espiritualidade. Então a paisagem, né, eu coloco nesse caso a paisagem natural, porque eu tenho a presença aqui de elementos da natureza. Assim como existe também a paisagem urbana, né, uma paisagem que os elementos humanos estão mais presentes, que é no próximo slide. No próximo slide, a imagem já fala por si só. Nós temos aqui a rua 25 de Março, em São Paulo, né, na cidade de São Paulo. Eu tenho um verdadeiro formigueiro humano. Essa paisagem nada mais é do que uma grande paisagem urbana. Nós temos aqui um grande contingente, né, de pessoas, de lojas, pessoas se apertando, né, em busca de determinados produtos. É um local muito frequentado também por sacoleiros, seria a meca do comércio popular, um dos mais frequentados no Brasil, junto com Saara, no Rio de Janeiro. E então é um espaço mesmo do concreto, né? Eu poderia pensar na paisagem urbana, nesse caso não se enquadra, mas eu poderia pensar em grandes arranha-céus, um espaço que eu tenho praticamente ausente mesmo, alguma figura do verde, e eu tenho prédios, carros, são espaços inexistentes mesmo de áreas verdes e onde a presença do concreto é muito presente. A paisagem rural ela seria também o oposto, né, à paisagem urbana. Eu tenho a presença marcante de elementos da natureza, principalmente nesse exemplo aqui, uma pintura, né, que denota a questão da vegetação, mas é importante, né, nós destacarmos que mesmo hoje nas áreas rurais a presença de equipamentos urbanos é muito presente na paisagem rural, né?
Esse conceito, ele foi criado, é um conceito chamado de urbanização. Ele foi criado em 1940, nos Estados Unidos, se deu, né, de forma mais presente. Pessoas que se mudavam para as áreas rurais e mantinham o mesmo estilo ou padrão das cidades. E isso é muito comum hoje nos condomínios, né? Nos condomínios rurais, ou em bairros mais afastados em Juiz de Fora. E um exemplo é Simão Pereira, né, que é um município próximo a Juiz de Fora, as fazendinhas de Simão Pereira, 20 minutos do centro de Juiz de Fora. Você está em áreas mais distantes, mas com todo o conforto da cidade. Você tem o seu sinal de Wi-Fi, você tem a sua geladeira, você tem a sua televisão, e geralmente são locais em que o poder econômico também ele é muito presente, porque são locais que você tem que fazer o deslocamento com carro. Você não pode fazer esse deslocamento, não que não possa, mas se torna muito mais dificultoso fazer isso. É muito mais difícil você se deslocar de ônibus. Então, esse processo é um processo que se deu principalmente com o estresse das grandes cidades. Então, as pessoas elas trabalham nos centros urbanos e à noite voltam para suas residências com características mais rurais, sem perder o, abre aspas, conforto urbano. Mas nesse caso, nessa imagem que eu mostro a vocês, é uma paisagem rural, porque eu tenho elementos da natureza mais presentes. Eu tenho presença aqui de um relevo, que ainda não foi apropriado ainda, que não foi retirado. Eu tenho a vegetação, eu tenho praticamente aqui a natureza presente. Tem uma cerca, que eu já denoto aqui a presença do homem, mas com uma presença ainda muito tímida. Nesse slide nós temos uma foto que foi super premiada, que foi feita, né, por um premiado fotógrafo brasileiro, Sebastião Salgado, mineiro, e que representa a extração de ouro num distrito chamado Serra Pelada, município de Curionópolis, no Pará, se tornou uma febre nos anos 80 e mais de 25 mil pessoas trabalhavam nessas minas de ouro em busca, né, de enriquecimento. Um trabalho, uma ocupação do espaço totalmente desumana, condições de vida precárias, um calor infernal, sem nenhum tipo de segurança, como vocês podem ver aí na imagem, escada danificada, um ar totalmente nocivo, né? Pois essas pessoas respiravam monóxido de ferro e junto a esse espaço também o que aproximou um mercado da prostituição, então um espaço totalmente deteriorado que nos anos 80 foi de forma muito cruel aproveitado para a extração do ouro, né? A, a duras penas, com essas pessoas vivendo em condições desumanas. Na década de 90 houve uma interrupção da atividade no local e, na verdade, o local não gerou riqueza esperada para 99,9% das pessoas que se lançavam, né, nessa extensão da Serra de Carajás. Então, é uma ideia, né, como a questão de atividades nocivas, né, ao ambiente, degradam o espaço. Poderíamos também dar o exemplo aqui da Serra do Navio, né, que no estado do Amapá, que mais tarde, né, se tornou, as pessoas até falavam o buraco do navio, que era uma extração de manganês também por uma empresa francesa. E nós temos outros exemplos aqui no Brasil de exploração de determinados espaços sem nenhum tipo de comprometimento com a questão humana mesmo. Nosso último slide dessa apresentação, né, do PowerPoint, nós colocamos então um local bucólico, uma vilazinha da Inglaterra, né, com características bem
peculiares, né, representando então um lugar dotado de sentimento, dotado de pertencimento. Então, qual seria a diferença entre lugar e espaço? O lugar seria um pedacinho do espaço. O lugar seria uma parte do espaço dotado de identidade, de, de sentimento em relação a ele, né? De você ter uma identificação, de você gostar desse local. E o lugar, ele pode ser também, ele pode ter uma dimensão ampla, pode ser desde um local na sua casa que você queira ficar, um cantinho, uma mesa que você goste de trabalhar, e pode ser um lugar que pode ser uma escola, você pode lembrar da sua primeira infância, mas um local guardado de pertencimento, guardado de valor. Você valoriza aquele pedacinho. Então esse é o lugar. O lugar, ele tem uma relação muito próxima com a afetividade, que são conceitos, né, que nós trabalharemos no próximo PowerPoint. Então, o que você faz com esse lugar? Você quer defender esse lugar. Você possui uma relação muito próxima, né, que só você consegue explicar. Esse seria o lugar.